Testando aqui, boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, grande Alessandro, bem-vindo. Natália, Daniele, Sandra, grande Rony, meu considerado. Esperar mais 2 minutos aí para começar, né? Deixa eu compartilhar uma tela aqui, embora não sei se será preciso, mas em todo caso... A tela está sendo compartilhada aí, todos estão conseguindo ver? Alguém pode Tá me... sim, professor. Tranquilo então. Consigo ver. Perfeito. Espera. 8h05 já, acho que quem tinha que chegar, chegou, né? Então, vamos lá. Bom, boa noite a todos. Vou voltar aqui para nossa apresentação, hein? Caso não estejam vendo essa tela aí, por favor, me informe. Boa noite a todos. Então, nós vamos retomar aqui nosso segundo bate-papo, hoje já com caráter de debate, para tentar solucionar possíveis dúvidas que restaram quanto àquele bate-papo que nós tivemos a semana passada com os demais colegas, referente à elaboração do planejamento do PAINT, a nossa aula 5. Então hoje eu estou aqui mais para ouvir do que propriamente para falar, né? Eu quero saber de vocês o que é que tá, como é que está o andamento disso, o que é que está pendente, o que é que a gente pode, em que a gente pode ajudar para desenvolver, até porque o prazo já está começando a ficar exíguo, né? Então a gente já precisa começar a esboçar alguma coisa, até para ver quem é que vai solicitar a dilação de prazo e etc, etc, mediante uma análise para ver se justifica realmente, se está produzindo alguma coisa ou se está só queimando cartucho e perdendo tempo. Aí a palavra está aberta aí a todos vocês aí para fazer as ponderações necessárias aí, no que for pertinente. E se eu puder colaborar, estarei aqui para tentar ajudar vocês. Seu microfone está desligado, Sandra. Alô? Agora sim. Alô? Tá ouvindo? Agora sim. Eu fiz ele no Excel, né? O senhor me pediu para passar ele para o Word. Eu vou tentar fazer isso agora de noite. Eu não estou no Rio. E eu, na hora de sair, peguei o computador que não está o programa. E eu volto para o Rio no domingo. Aí não sei se eu instalo um novo programa nesse computador que eu estou aqui. Mas e a base que você não tem? Porque eu só tenho o backup do último Paint, né? Aí fica a seu critério. Para instalar nessa nova máquina, tem que desabilitar a outra. Porque tem até que dia para entregar? Dia 5, né? Alguém me ajuda aí? Não estou com o cronograma aqui na mão, mas acho que é isso mesmo. Alguém pode me informar aí? Ou... Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Só um minutinho que eu vou... Se for dia 5, tudo bem, que aí 5 é segunda-feira. Turma 2, deixa eu ver aqui. Acho que é 5. Vou dar uma olhada aqui se eu acho. Atividades. Só um minutinho. Cronograma, já achei aqui. Deixa eu abrir o bendito aqui para ver. Aula 5, né? É dia 6/10. Então tranquilo. Aí eu chego domingo de manhã, eu faço quando chegar lá. Olá, vai dar E aí tempo? também é só colocar.
Só recapitulando. Bem-vindo, Valdeixo. Só recapitulando para vocês. Vocês vão estruturar aquele Paint todo, não é isso? Depois que o Rony tá dando risada do que aí, Rony? O que tem de engraçado nisso? Você já sofreu, né? Agora pode dar risada, Meu né? amigo, foi Você tá o relembrando. módulo que eu mais quebrei a cabeça. Isso Pois aí do é. planejamento. Porque vocês vão ter que Foi o estruturar. módulo que eu mais quebrei a cabeça. Foi Vocês esse vão- agora do planejamento. Vocês vão ter que estruturar todo o planejamento. Depois que estruturar todo o planejamento, vão lançar as questões lá no Audita 3. Então vocês vão entregar o planejamento redondinho, mais as questões implementadas no Audita 3. Então, Não, então, mas o planejamento eu acho que é o que eu já fiz. A única minha dúvida não, tá faltando é muita a coisa questão dos ali, papéis de Sandra. trabalho. Tá faltando muita coisa ali. Por exemplo, você não descreveu ainda as questões. Você não apresentou o risco de para cada questão. Você não apresentou as técnicas que você vai lá? Já. Não, por questão, eu não vi as questões. Eu fiz todas as questões, fiz o risco para cada uma, fiz a legislação Ou então de vou dar cada uma olhada lá uma. de novo. Fiz o certificado, fiz os Isso eu relatórios, vi. O certificado, fiz agora os as questões eu não vi, não. trabalho, Por isso que eu e falo. aí do lado eu botei das questões, eu até reformulei as questões, Uhum. porque na hora que eu fui colocar o risco da legislação, eu achei que as perguntas que eu tinha feito era viagem, então eu acertei as perguntas e aí botei uma coluna no lado de risco Tá. e a legislação. Vou olhar Então, na verdade, por isso é que eu acho que realmente falou para mim que foi a questão do negócio do verbo, que eu acho que no relatório o caráter da impessoalidade, né? faltou essa consideração. É sempre. A impessoalidade que eu acho que ficou. O cronograma está ali, custo. A minha única dúvida eram os papéis de trabalho, porque eu peguei dois, estava com dúvida, eu falei que eu queria umas coisas diferentes, busquei na internet 2 planilhas de Excel para fazer o monitoramento, mas não sei se era isso, essa aqui é a minha dúvida. Entendi. Mas de resto, até o certificado, achei bonitinho o certificado. Tá demais, então. Então vamos lá, vamos por partes, então. Alessandro, e você aí, como é que tá o seu trabalho aí? Tá fluindo bem? Você tá com alguma dúvida? Tá precisando de ajuda ou tá de boa? Não, eu tenho algumas dúvidas sim, professor. Eu esperei aí a Sandra perguntar para tranquilo. dar prioridade a ela aí. Beleza. Vamos lá, eu tenho bastante dúvida. Que bom. Mas coisa é galho fraco. Não, tranquilo, acho que a gente puder. Essa estrutura do relatório do auditor, Tá. com os respectivos anexos e organização dos processos, e a apresentação dos papéis de trabalhar serem obrigatoriamente anexados ao processo, se a gente não vai lançar as questões e o relatório já no sistema, eu preciso constar um modelo desse relatório, preciso colocar ele dentro do meu planejamento? Não, aí nesse caso não, aí tá tranquilo. Aí nesse caso você já anexa a estrutura do audita. Porque eu vou lançar. Isso. Porque aquilo ali é feito para nos casos em que o aluno ou o cara que está recebendo o curso, ele não conta com nenhum sistema, entendeu? Então aí ele tem que anexar uma estrutura de relatório que ele vai apresentar para a gente analisar. No nosso caso, que a gente tem sistema, estrutura de papel de trabalho, anexo, tudo já é o próprio sistema. Então aí já praticamente sai tudo pronto para a gente, né? Então tá certo. Tranquilo? Beleza. Pode tocar. Isso, então entendi corretamente. Agora, outra dúvida. Beleza. Quando a gente for lançar lá no sistema, o senhor quer que tem que fazer o upload de processo também lá no próprio sistema? Não. Aí no caso dos processos, porque isso a gente vai ver na
na aula 8 ou é na aula 9. Essa parte de anexar documento, trabalhar com papéis de trabalho e tal. Então ali vocês vão pegar numa mídia ou numa pasta, vão compactar com o nome papel de trabalho e aí vocês encaminham aí vai ter o quê? Vai ter o arquivo ou a pasta, aí depende do critério de cada um, pode ter uma pasta com todos os compêndios dentro, ou você pode separar em arquivos zip, por exemplo, o backup do sistema e o relatório, que esses já são nossos obrigatórios. Aí vai ter o que? O módulo do planejamento e os módulos do dos papéis de trabalho, que vão ser os documentos, que serão os documentos utilizados a partir de agora até a aula 10, entendeu? A fonte vai ser o insumo necessário para a gente produzir toda a Não, análise. então, aí, Pois não. não, pronto, entendi. É porque é o seguinte, aí isso aí já, porque aí, essa foi até bom o senhor falar sobre essa necessidade. Por quê? Porque eu estou fazendo sobre a área de finanças e pessoal. Então assim, como o senhor não determinou um tamanho, Tá. então o meu escopo, por exemplo, ele está grande. Então, por exemplo, vou analisar processos de diárias, de ajuda de custo, de auxílio transporte, Tá. de auxílio alimentação. Então, tem questões disso tudo. Com isso, só que cada objeto desse, por exemplo, são, sei lá, 20 processos, 5 processos. Então, assim, daria uma demanda de mais de 200, 300 processos. Eu não quero, para fins só do exercício, né? Eu sei que na prática, quando eu for fazer, eu vou ter que lançar tudo mesmo. Perfeito. Mas para fins do exercício, é só uma orientação do senhor, para depois eu não ter que ficar com 25 processos, 30 processos disso. Porque, de repente, eu diminuo o meu próprio tamanho. Tá. E não coloco vários objetos. Me restringo a 2, a diárias e ajuda de custo, e excluo os demais. Eu queria, assim, para fins do trabalho. Eu sei que, na verdade, na prática é outra coisa. Tranquilo. Na prática, a gente tem que analisar tudo mesmo, Pois todos é. os objetos mesmo. Aí você... Mas para fins deste trabalho, o que o senhor que a gente possa fazer para ficar Acho que tem... dentro da ideia do que o senhor está querendo? Olha, você pegando aí você me disse que vai trabalhar com um processo guarda-chuva, você tem vários escopos, né? Por exemplo, se você for trabalhar com um escopo só, por exemplo, se for analisar só diárias ou só passagens, uns 30 processos está mais do que bom para verificar. Processos que eu digo, que eu não sei como é estruturado aí na sua entidade, por exemplo, na minha, cada processo de diária vem com o quê? Vem com a formalização do processo, vem mais os comprovantes de viagem e o relatório. É isso. Se o seu é um processo mais extenso, aí você então adequa para um prazo que você veja que vai conseguir cumprir, né? Ou se você permanece trabalhando e me mostrar resultados de que você precisa de mais prazo, não tem problema nenhum. A gente vai analisar cada caso e vai disponibilizar mais tempo se for necessário. Agora, deixa eu te dar uma boa notícia, que inclusive a menina lá de Santa Catarina, esqueci o nome dela, Juliana, lá do Inmetro, também está trabalhando, acho que com essa área. E não sei se vocês perceberam lá, e eu vou gravar um vídeo, se não conseguir hoje, porque eu estou meio atarefado, mas amanhã, Alessandro, que lá no Audita, ele tem um módulo que é o seguinte: se você estruturar no Excel o nome, o número do processo, o nome e tal, você importa a relação de processos todos. E aí o que acontece? Depois você clica num botão lá, ele cria um projeto para cada processo desses, e você vai analisar o processo como se fosse separados, tudo dentro de um projeto só. É super interessante isso. Eu fiz o mês passado, lembra que eu falei que foram mais de 1.250 questões? Porque eram vários processos, aí para cada processo tinha 100 e poucas questões. Então o que eu fiz? Fiz uma relação no Excel, importei essa relação do Excel, e em cima disso aí eu mandei gerar questões para esses N processos, e aí ele gerou 50 questões para N processos, eu filtro por processo e analiso como se estivesse analisando o processo físico mesmo. Então é muito interessante e poupa muito tempo.
porque caso contrário, se vocês forem utilizar o método convencional, que é para auditoria pontual específica, você só tem ali uma tela de constatação. Então você teria um trabalho enorme de estar misturando inúmeros processos dentro de uma constatação só e fazendo inúmeros achados e evidências para aquilo. Então, além de ficar extenso, fica muito propício a causar erros e dubiedade na análise. Então, o ideal, eu vou fazer esse vídeo amanhã para que vocês analisem e, se possível, adotem essa possibilidade, que fica com a qualidade assim maravilhosa, o detalhamento tudo e na mesma estrutura, e para quem vai analisar depois, para controlador, para os próprios órgãos de fiscalização que pegam para olhar, nossa, os caras dão graças a Deus quando pegam um projeto estruturado desse jeito. Então acho que vai ser muito interessante para você. Só recapitulando quanto ao prazo, né? Você tem que ficar muito atento quanto ao prazo e ao volume de trabalho, porque como eu expliquei antes, né? A gente sempre parte do macro para o micro, só que na hora de elaborar um processo desse piloto, com prazo tão exíguo, ainda tendo que desenvolver planejamento e tudo, é o ideal que a gente faça uma amostra, que a gente consiga entender o trabalho em si, mas nada que seja exaustivo ou maçante demais, que acabe comprometendo o tempo e a gente aí passe a fazer o trabalho no automático, sem qualidade, sem analisar, sem aproveitar o tempo que a gente está ali para entender a coisa, para estruturar, para ver o que pode melhorar. Aí o cara pega muitas vezes 100 processos, aí já pegou, não quer desistir mais, aí faz de qualquer jeito, analisa de qualquer jeito, aí na hora da amostragem a gente pega o processo para analisar, o processo não está analisado adequadamente, aí acaba te prejudicando. Então o ideal é pegar uma amostra que dê para você trabalhar e aproveitar esse trabalho para aprender, entendeu? Nada que seja assim, na hora da prática, como você bem falou, aí sim a gente vai pegar, vai jogar lá na matriz, quer seja na EGP ou em qualquer outra, vai dimensionar a amostra, vai calcular o tempo e vai ver, olha, tenho 1000 processos, só tenho 2 auditores, paciência, desses 1000 só vou poder olhar 20, acabou, tá documentado lá, ok? Entendi. Então, assim, só para fechar, para ser mais direto. Então, eu posso pegar, por exemplo, dessa área de finanças, eu posso pegar só ajuda de custo, formular 10 questões de ajuda de custos e selecionar 30 processos de Pronto, tranquilo. ajuda de custo. Entre isso que eu estou falando, tá tranquilo. Não Tá. preciso mais selecionar mais objetos, nesse caso, para o exercício. Não, só se você Não é quiser, necessário não é selecionar necessário, mais. porque o que a gente quer neste momento é que você entenda o funcionamento da coisa. Se com 10 processos está claro, está tranquilo, está entendendo o fluxo da coisa, beleza, toca o bonde. Né? Aí é trabalhar com qualidade para conseguir levar isso até o final. Lembrando que vai ter análise de mérito, né? De toda essa parte que você está falando, vai ter depois os papéis de trabalho, os anexos de legislação. Então, a única preocupação é pegar um escopo que a gente tem insumo para poder desenvolver esse trabalho. Ok? Entendi perfeitamente. Pronto, beleza. E eu tenho mais uma última pergunta. Fique à vontade. Quanto à parte de revisão. A parte de revisão tem na outra planilha lá, né? Tem 2 itenzinhos de revisão e um diz a respeito dos critérios para revisão. Esses critérios seriam assim, como por exemplo, o tempo para análise foi critério, né? Primeiro, o tempo de análise. Deixa eu ver se eu consigo o tempo colocar na tela foi aqui. muito, o tempo foi... Deixa eu ver se eu consigo... Peraí, só um minuto. É o do lado aí, acho que do lado dessa planilha aí, é o modelo. Tá. O senhor chama de modelo. Tá aqui, né? Isso, isso aí, Tá. como revisar, critérios a serem adotados. Eu fiquei nessa dúvida de quais seriam esses critérios. Não, tá. Aí o que é essa parte da revisão do PAIT? É o seguinte, conforme o PAIT vai sendo executado, aí eu falei, não sei se chegou a ver o vídeo, mas aí eu disse que muitas vezes ocorre que você é obrigado a rever os critérios de execução do PAIT, por exemplo, a quantidade do escopo, o número de questão, a quantidade de auditores, a ausência de documentos. Então, essa parte aí se refere a justamente isso, ao plano B, caso ocorram contratempos na execução do PAIT, ok? Mas então, e como é que seria isso? E como é que seria isso então na prática, né? Seria o quê?
prever, por exemplo, é, redução de equipe, né? Aí tá, teria um parágrafo lá dizendo, para o seguinte, lá no planejamento tem o dimensionamento da equipe. E aí na revisão do PAINT, aí você poderia colocar Isso. lá, na revisão do PAINT você poderia colar, caso ocorra, é só um exemplo grosseiro, né? Caso ocorra caso ocorra redução na estrutura das equipes, a quantidade de amostra será readequada de acordo com a matriz EGP tal, o anexo tal do manual tal. Porque de que forma isso se dá? Essa parte de revisão do PAINT, geralmente, ela vem já constando lá no manual de auditoria, já tem os pontos, é como se fosse você pega o manual de uma televisão e etc. E lá no final tem sempre aquele manualzinho dizendo que se der errado, se eu não conseguir localizar o canal, se eu não conseguir conectar com a internet, esse tipo de coisa, deu ruim na verdade. Então seriam só pontos que possivelmente poderiam ocorrer. Ou nesse caso aqui você pode colocar os termos de revisão e readequação do PAINTS serão aqueles previstos no manual tal, capítulo tal e pronto. Para o nosso caso aqui no momento, atenderia, porque lá na aula 10 a gente vai montar um modelo de manual de auditoria, ok? Esse ponto aqui, vou só recapitular para ser mais prático, Entendi. esse ponto aqui de revisão do PAINT, para a gente no momento a gente não tem muita coisa ainda porque não temos o manual, né? Mas eu só fiz questão de deixar esse ponto aqui para quem for lá na frente elaborar o manual, saber que ele tem que criar um capítulo lá de revisão do PAINT, dizendo quais as soluções, quais os planos B ele terá para no caso daquele escopo montado e daquela programação não funcionar, ok? Entendi. Perfeito. Tranquilo. Vamos lá, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar lá para nossa tela. Essas aí as minhas dúvidas. Oi? Eram essas aí Então, as minhas dúvidas. Obrigado. pô, tranquilo. Qualquer coisa também você pode ir postando lá no grupo que os colegas das outras turmas também vão tentando resolver. Agora deixa eu ver aqui, Valdeirson saiu? Valdeirson, como é que tá o seu trabalho aí? Tem alguma dúvida? O que a gente pode te ajudar no momento? Ou você ainda está maturando aquela ideia? Boa noite. Eu, na verdade, ainda não comecei minha atividade. Vou começar amanhã, porque eu estava envolvido numa outra atividade, né? Então, a partir de amanhã que eu vou começar a organizar, estruturar de verdade, né? Ah, tranquilo então. Só fiquei pensando ainda naquilo, né? Como e o que utilizar, de que forma. Mas eu ainda acho que talvez eu tenha que pegar um outro material para trabalhar. Certo. Eu Agora, acho que não vai ser tão viável no momento. Talvez eu tenha muito material e não consiga organizar. pois é, cara, é isso que eu tô Muita coisa falando. solta, não muito bem. Ok, como você viu o Alessandro falando aí, é nessa mesma linha. É conseguir algo factível, né? Que possa agregar algo para você, porque é aquilo que eu sempre falo, né? A gente está aqui, né? Se dedicando, né? A gente que eu digo não é nem eu, são vocês, né? Se dedicando a isso aqui, então perdendo tempo, perdendo final de semana e tal. Então o ideal é que a gente produza alguma coisa que não é só nota, não é pegar o certificado depois, é que a gente possa agregar alguma coisa para a nossa vida, para a nossa profissão. Então é pegar algo que seja factível realmente e que agregue alguma coisa. E não pegar aquele mundo de coisa que a gente sabe que não vai conseguir fazer e vai gerar um trabalho sem qualidade, porque além do trabalho ser concluído sem qualidade, ainda vai comprometer a avaliação da atividade de vocês, porque quando a gente pegar lá, a gente não vai olhar o trabalho todo, porque não tem tempo. Então a gente vai fazer uma amostragem. Vai que na hora da amostra cai justamente aquilo que foi feito com menor zelo, digamos assim. Aí vai acabar prejudicando, ok? Então pegue algo assim que seja factível, que possa ser realizado dentro do prazo que a gente está estabelecendo, porque o objetivo aqui é esse. Quem faz 10, faz 1.000, faz 1 milhão, desde que aplique os mesmos critérios e a mesma qualidade que realizou para os 10. Ok? Deixa eu ver. Natália, Natália ela tem um bônus aí, né? Então, dela dia 6, ela vai poder entregar dia 11.
Mas você está com alguma dúvida, quer agregar alguma coisa, quer tirar quer fazer algum esclarecimento, alguma ponderação, ou no momento está tranquilo? Sim, professor, boa noite. Na verdade, eu comecei esse final de semana já a olhar com bastante atenção a proposta da atividade, né? Então, eu já tenho em mente o que eu pretendo fazer e eu estou já buscando a legislação que eu vou utilizar como base, né, das atividades. Então, nesse momento, eu não tenho tantas dúvidas, né? A não ser em relação a essa questão mais detalhada do que eu pretendo mesmo abordar, porque, assim, no caso, a proposta é eu pegar um processo, né, alguma questão relacionada à minha atividade profissional atual. Eu pensei bastante em relação a isso, porque eu trabalho numa instituição financeira, então eu tenho nela, né, um compromisso inicial do sigilo. Então, algumas coisas eu não poderia abordar, Tranquilo. também não poderia adotar as normativas internas do banco. Então, o que eu pretendo fazer? Eu selecionei um dos processos que eu conheço bem e também selecionei uma resolução do Banco Central, então é uma normativa externa, e algumas legislações que também regulamentam esse processo. E aí, com base nisso, eu vou montar o planejamento. Perfeito. Vai ser utilizando as normativas internas decorrente do sigilo, que eu não posso abordar muito especificamente os processos internos do banco. Tranquilo. Pessoal, tem alguém aí com a televisão ligada e o microfone está aberto aí, eu não estou conseguindo ouvir direito a colega. Será que poderiam desativar o microfone aí só enquanto o colega fala? Você quer complementar mais alguma coisa, Natália? Não, aí nesse caso não. Eu comecei a fazer, agora eu já vou montar, eu já verifiquei o vídeo que eu perdi a aula que teve, que foi bem interessante sobre as planilhas, e agora eu vou. Sandra mas eu já vi tomou. o vídeo e agora eu vou estruturar o trabalho. Tá, a Sandra tomou metade daquela aula, era para ter 1 hora, teve 2 horas e 40, só 1 hora e 40 foi a Sandra falando, rapaz, aí fica difícil, hein, Sandra? Brincadeira, fique à vontade. Não, e ainda Esse foi ótimo. tem. Eu sou perguntadeira mesmo, senão. Tranquilo, mas tá certo, tem que aproveitar a oportunidade. Por isso que eu faço live 2 vezes na semana, batendo papo com as pessoas na internet, para assuntos importantes. Para extravasar, né? Eu fiquei na dúvida. Não, hoje foi sobre imposto de renda, saída definitiva das pessoas do país. Então, ainda estou de cabeça meio quente. Essa questão da revisão do PAINT é que eu não entendi. Eu tenho que dizer as boas práticas, mas assim, não entendi bem essa questão da revisão. Vou recapitular aqui. Todo projeto, né? Quer seja se você pegar, analisá-lo pelo PMBOK, se você analisar pelo Agile, pelo Scrum, por qualquer estrutura DPM, qualquer estrutura de projeto que você for pegar para organizar, vai ter sempre um módulo lá chamado deu ruim, né? Que é aquele, é o plano B da coisa, é o plano B. Então esse capítulo da revisão tem muito manual de auditoria que infelizmente não apresenta. E aí, não sei se é para poder dar o jeito que precisar na hora, ou se é por fragilidade mesmo de quem elabora. Mas em todo projeto, você tem que ter o plano B. E a partir do momento que você estruturou seu PAINT, você enumerou diversas ações lá. Por exemplo, o custo, o prazo, não é isso? O custo, o prazo, a quantidade de viagens, etc, etc, etc. Para cada ponto desse lá na revisão, você vai ter que ter um apontamento ou citar o manual que o contenha, dizendo, tá, se o prazo não puder ser cumprido, a quem eu vou recorrer para aumentar o prazo ou para reduzir o prazo, ok?
Tá. Se o custo for alterado, se eu imaginar que eu vou gastar 200 mil nas viagens de auditoria, de repente ocorre um boom nas passagens aéreas aí, e a passagem para o Acre que custa 5 mil passa para 15 mil. E aí? Onde é que tá dizendo? Porque, obviamente, isso vai gerar um custo e muitas vezes o meu orçamento ou o orçamento da unidade não suporta. Então, qual vai ser o plano B? Quem é que vai autorizar a compra de uma passagem 100% mais cara? Então, isso tudo tem que estar lá. Não são pontos que você já tem que prever para, na hora da revisão, se for o caso, você não fazer da sua cabeça. O cara, não, então não vamos viajar. Não, não é assim. Onde é que está dizendo que? Porque na administração pública e hoje até na privada a gente só pode fazer o que a lei obriga, né? Porque os estatutos, porque isso a gente fala que na administração pública só pode fazer o que a lei prevê e na administração privada pode fazer o que quiser, isso já acabou, né? Isso era quando o patrimônio do sócio se confundia com o patrimônio da empresa. Hoje acabou. Hoje você tem acionistas, você tem um conselho fiscal, então é muito mais rígido. Por que as empresas privadas funcionam muito melhor do que a organização, do que as entidades públicas? Porque a fiscalização e o controle é muito maior e muito mais efetivo, né? Então, volto a recapitular, é isso que eu estou falando. Tem que ter um plano B e não pode ser arbitrário. Tá, a equipe vai ser reduzida, tá, reduziu a equipe. Onde é que está me dizendo o que eu tenho que fazer se eu precisar reduzir a equipe? Eu vou reduzir o escopo, eu vou deixar de ver, porque eu posso reduzir o escopo, se eu tiver vários escopos, né? Reduzir o tamanho de cada escopo, vou olhar 100 processos de cada escopo. Não, sai um auditor, eu vou reduzir o tamanho a quantidade de processos e vou manter o escopo, ou não, o auditor saiu, abandona aquele escopo e olha numa próxima vez. Isso tem que estar escrito em algum lugar, ou pelo menos designando alguém para decidir esse tipo de ocorrência. Tá, o cara viajou, né? Tá, geralmente a gente viaja no domingo para começar a trabalhar na segunda. Viajou, chegou lá domingo à noite, tudo fechado, que a gente chega em capital é pior do que interior. Você chega na capital, no centro, tá tudo fechado. Né? Impressionante aquele negócio, né? Pô, tirando São Paulo, o resto é assim, você vai a qualquer lugar do Brasil, tá tudo fechado. Se não tiver um supermercado grande para você comprar alguma coisa, você fica com fome. Ou aqueles telebomba, você morre de fome, né? Então, aí o cara vai, pega um telebomba desse da vida, come e no outro dia amanhece morto. Tem que voltar urgente para a cidade dele, porque tá morrendo lá e não confia nos médicos e tal. Tá, o cara foi embora. E aí? Ele ia auditar folha de pessoal, né? Não tem outro cara que audite folha de pessoal. E aí, onde é que está escrito o que fazer nesses casos? Não, deixa outro olha ou não olha, isso tem que estar disciplinado, não é? Não pode ser assim, simplesmente o cara viaja, vai, não, me deu dor de barriga, eu não fui trabalhar hoje, era para eu olhar 100 processos, só olhei 15, mentira, o cara estava na praia. Isso tem que estar disciplinado em alguma coisa, ok? Então, essa parte de revisão do Paint é justamente para isso, é aquele ponto do deu ruim, eu faço o quê? Quem é que vai me socorrer? Né? Na maioria dos paints, né? Na maioria dos paints a gente vê por aí, por ser mais prático, não é o ideal, mas porque é mais prático, aí tem lá nas questões de revisões, nessa parte de revisão, geralmente ele cita o capítulo do manual de auditoria que diz o seguinte: em caso de alteração no cronograma, no escopo, na quantidade de auditores, etc, as adoções de providências serão tomadas pelo núcleo estratégico ou pelo coordenador da unidade de controle interno. Geralmente vem isso, mas o ideal não seria isso. O ideal seria você dizer em quais pontos você vai, quais as medidas você vai adotar diante dessas ocorrências. Porque pensa comigo, e o auditor ele tem que ter esse feeling. Pensa comigo, você começa a colocar isso dizendo que o controlador é que vai resolver isso. Aí eu vou auditar uma auditoria especial, que eu sei que tem muita coisa errada, o processo é de milhões, e aí o auditor, o controlador, sei lá quem, está passando por uma necessidade financeira, pessoal, sei lá o quê, e aí o cara da empresa fala, dá uma aliviada aí para mim que eu vou te dar 100 mil ou 1 milhão. E aí tá na mão do cara, o cara fala, não, vai cortar justamente o escopo
que era o foco da denúncia. Se não for de Ministério Público, não tiver TCU, não tiver Polícia Federal, isso cai no saco lá e ele esquece. Né? E já se tiver disciplinado, não. Se tiver disciplinado em algum lugar, o controlador só vai poder tomar a ação que estiver prevista no manual de auditoria. E não vai usar de um critério discricionário ou arbitrário para definir ou adotar providências quanto a alterações no programa de auditoria. Até porque esse programa de auditoria foi pensado por um núcleo estratégico anteriormente e considerando que foram adotados conceitos legais para isso, de repente vem uma pessoa lá e descaracteriza todo o procedimento. Então é basicamente para isso. Ficou claro, Sandra? Beleza, então. Daniele, quer falar alguma coisa sobre o andamento do seu projeto? Quais os avanços, os empecilhos, por favor? Não deve estar. Bom, pessoal, então hoje parece que o Rony já está querendo dormir ali, nossa aula vai ser mais curta hoje, né? A maioria das... Eu estou aqui atento mais que tudo. Tem muita gente dando aula, outros estudando, outros trabalhando, então é isso mesmo. Tá, então eu me coloco à disposição aí, acho que acabaram as dúvidas, é isso mesmo? Isso tá uma maravilha, hein? Ganhei dinheiro fácil hoje. Hein, Rony? Esse dinheiro hoje foi fácil, hein? É o professor que é bom demais. Né? Bom, né? Tá certo. Bom, eu quero ver quando entregarem a atividade. Hein? Você vai ver. Você viu que você sofreu, não viu? Sofreu não, tá sofrendo. Não, é porque assim, nessa atividade, todo mundo acha assim, vai fazer o planejamento, é bem simples, corre o risco de fazer a mesma besteira que eu fiz, que é abraçar o mundo, e depois ver que o mundo não pode ser abraçado e correr e saltando uns pedacinhos para depois ir montando, quase não terminando. Não só você, a Cristina também, né? É trabalhoso fazer um pouco. Isso não, com certeza. E aí acabando ver que, na verdade, um planejamento é dificultoso, né? Não é coisa fácil. Apesar das excelentes dicas que você dá, ainda dos puxões de orelha, mas o planejamento em si não é uma coisa fácil de ser elaborado, não. É uma coisa que requer minuciosa atenção quando for ser elaborado. Observar bem os vídeos que o senhor lança para observar as partes que tem que ser preenchidas direitinho no audita. A sorte que o sistema é muito bom, que facilita no preenchimento, mas o planejamento em si de auditoria não é fácil, não. Tá. E só um ponto, você falou um ponto importante aí, e isso aí são coisas, por exemplo, você viu aí, a gente vai, quem tem mais experiência, a gente já sente por conta do dia a dia, do cotidiano, então começa a ter um feeling mais apurado. Por exemplo, o Alessandro, ele perguntou logo, ele falou, tá, mas e a quantidade disso? E o interessante dessa questão é o seguinte, não só para isso, mas para a vida toda, a gente tem que traçar metas, né? A gente traça metas e metas que sejam para atender, quer seja uma norma, quer seja um objetivo escolar, quer seja um objetivo pessoal. Então, nosso foco é cumprir a meta. Se dentro do andamento do trabalho a gente vê que consegue avançar mais, a gente avança, mas o foco tem que ser sempre na meta. Agora, se você já traça uma meta, um projeto que não é factível, então você já começa perdendo de 1 a 0. Então é por isso que eu estou falando. Monte alguma coisa que seja factível, que agregue para a vida pessoal de vocês, quer seja profissional, quer seja pessoal, mas algo que seja factível. Não adianta querer agora, não vou fazer logo um trabalho que vai servir para a vida toda. O momento não é esse. Vocês vão ter, quando terminar o curso, vão ter ferramenta e material didático suficiente para realizar o trabalho que vocês quiserem na área que vocês quiserem. O momento não é esse. O momento agora é de cumprir a atividade com qualidade. Pois não.
Como você bem fala, né? É melhor, faça o simples bem feito, né? Não queira abraçar o mundo e terminar cometendo o mesmo erro que eu cometi. Você me disse eu acho umas 5 vezes, Rony, faça simples, mas faça bem feito. E eu só fui entender esse simples bem feito quando já estava nos 3 últimos dias de prazo para terminar e eu já estava louco, tive que virar noite e noite para poder concluir. Pois é. E outra coisa que todo mundo sabe, isso é regra. Para auditor, você só responde o que ele pergunta e só entrega o que ele pede. Porque muitas vezes você, na inocência, entrega mais ou fala mais do que você precisa falar, e parece que os bichos têm um sonar, tem uma antena, um negócio ali, que aquilo bate no Faro. ouvido dele e é como se fosse uma canção. Ele bate aquilo ali, já instala logo, ele já linka um monte de coisa, já começa a te pedir mais coisa. Quando vai ver, ele foi lá para auditar uma coisa, já está mandando estender os trabalhos de auditoria, e o Rony sabe disso. Já manda estender os trabalhos de auditoria, por quê? Porque muitas vezes você entregou a mais que ser bonzinho, não é para ser desonesto, nada. É para cumprir o que ele está pedindo. Se ele pediu o documento tal, você entrega com a melhor boa vontade possível o documento tal. Ah, não entrega documento Y já querendo justificar o documento que você apresentou, porque vai trazer problema. Então pronto, não está pedindo para cumprir a meta, um planejamento com tantas questões, contendo isso, pronto, entregou aquilo ali, o cara vai olhar, se tiver bem feito, ele vai avaliar, se não tiver bem feito, e aqui a gente tem essa oportunidade, porque quando a gente está participando, por exemplo, de um processo seletivo para recrutamento, você senta lá numa sala e o cara fala, acho que foi até com o Derli que eu estava falando essa semana, aí mostrei para ele lá, de um recrutamento, a primeira coisa que o cara colocou lá é elaboração de paint. O auditor ele tinha que saber elaborar um paint, né? Aí você senta lá naquela sala, o cara te diz, ó, eu vou te dar esse processo aqui, é de folha de pagamento, é de diária de passagem. Você consegue elaborar um paint aqui para mim, com base nessas legislações aqui e tal? Você tem 2 horas para fazer isso. Tá. Aí você vai querer fazer 2.000 questões em 2 horas? Não. Você pega as questões chaves ali, pega um processo, vê o que tem ali, bate o olho, faz um negócio enxuto e tal, porque o cara vai perceber. Se você consegue fazer 10 questões, você consegue fazer 1.000, 2.000, não tem problema. Não vai querer inventar coisa para agradar, porque não vai dar certo. E o mesmo caso é o nosso aqui, ok? Então, basicamente é isso aí. Se tiver mais alguma Essa questão Pois não. Essa questão que você falou agora, Edson, é interessante essa questão de você responder o que é perguntado e entregar o que é pedido, né? Eu já caí nessa besteira de querer entregar coisas demais e parece que é um efeito dominó. Ele pergunta X, você responde X e Y, X mais Y, e daqui a pouco tá aquela coisa. Ele já vai querendo mais uma coisa, vai querendo mais outra. E assim, uma coisa que poderia ser simples e assim ter atendido bem o que foi perguntado, aí termina criando mais um problema a mais cada vez que você vai entregando uma coisa que não na verdade não estava requerido. Pois é exatamente isso. Bom, pessoal, então podemos encerrar? Show de bola. Então é isso aí. Fiquem com Deus. Uma boa noite, hein? Espero chegar lá. Também. Obrigado a todos. Boa Tchau. noite, obrigada. Um abraço. Tchau. Obrigado, Edson. Tchau. Valeu, tchau.